Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 201. Estilo madeira. Jutsu do dragão de madeira. Uma árvore enorme irrompeu do chão, transformando-se instantaneamente em um colossal dragão de madeira. Rapidamente enrolou-se em torno do Susanoo já formado, apertando-o com imensa força. A pressão foi tão intensa que rachaduras começaram a aparecer no corpo do Susanoo, como se ele estivesse à beira do colapso. Este foi um feito que o quarto Raikage só conseguiu realizar após tomar emprestado o poder dos 5 caudas e entrar em seu terceiro estado. No entanto, agora, isso havia sido feito sem esforço por um mero clone. Itachi colocou o chocado Kizami de lado, sua expressão ficando mais séria do que nunca. Amaterasu. Chamas negras se acenderam no dragão de madeira. Não que fossem ineficazes, mas a velocidade com que o dragão queimava era lenta demais. Se esperassem que Amaterasu o consumisse completamente, o Susanoo provavelmente teria sido despedaçado várias vezes. Jutsu do clone de madeira. Itachi formou um selo com uma mão, invocando 4 clones de madeira. À sua frente, Senju Hashirama ergueu uma sobrancelha, surpreso. Ele piscou. Você também pode usar o estilo madeira? Os 5 Itachis cercaram o clone de madeira de Hashirama, cada um deles invocando seu Susanoo totalmente formado. Senhor primeiro, transplantei suas células e tomei emprestado seu poder. Espero que não se importe. Cercado por 5 imponentes gigantes carmesim, Hashirama permaneceu imperturbável. No entanto, Tsunade, parada ao lado, estava visivelmente preocupada. Avô, você tem certeza de que ficará bem usando apenas um clone? Quando Hashirama faleceu, ela era jovem demais para realmente compreender a extensão de sua força. Hashirama coçou o queixo, pensativo. Se meu oponente tivesse apenas o Mangekyou Sharingan, não haveria problema algum. Mas desde que ele transplantou minhas células, as coisas são menos certas. Bem, vamos testar. Vendo a atitude casual de Hashirama, Tsunade quis protestar, mas Tobirama a deteve com firmeza. Tsunade, apenas observe com atenção. Antigamente meu irmão não unificou o mundo apenas por meio de diplomacia. Enquanto falava, o clone de madeira de Hashirama bateu palmas e se agachou levemente, finalmente mostrando uma postura mais séria. Estilo madeira. Jutsu do golem de madeira. Um imponente golem de madeira emergiu no campo de batalha, superando o dragão de madeira em tamanho. Ele se equiparava ao Susanoo de Itachi, exalando a presença de um deus da guerra inabalável, completamente imperturbável diante dos 5 guerreiros do Susanoo que se aproximavam. Amaterasu. O corpo real de Itachi liberou Amaterasu enquanto os 4 clones lançavam ataques simultâneos em diferentes partes do golem de madeira, com o objetivo de explorar qualquer potencial fraqueza em sua defesa. Estrondo. O golem ergueu os braços, bloqueando as espadas flamejantes de 2 Susanoo de cada lado. O choque da lâmina contra a casca ecoou como metal batendo em metal. Então, o golem respondeu com um soco, sua força tão avassaladora que instantaneamente destruiu 2 Susanoo junto com seus respectivos clones, destruindo-os com um único golpe. Ele conseguiu de uma só vez o que nem mesmo Raikage, em seu auge, conseguiu. Ainda assim, os ataques de Itachi não foram totalmente ineficazes. Os 2 clones restantes e seu Susanoo real conseguiram atacar, com a lâmina deste último decepando uma das pernas do golem. Quando o golem perdeu o equilíbrio, Itachi continuou o ataque. Estilo madeira. Jutsu da parede abobadada. O clone de madeira de Hashirama tentou se defender, mas quando percebeu, Itachi já havia aparecido atrás dele. Uma estaca de madeira afiada, envolta nas chamas negras de Amaterasu, perfurou o peito do clone. Finalmente, o clone de madeira de Hashirama foi derrotado. Impressionante. Como esperado de um prodígio Uchiha. Hashirama não estava nem um pouco bravo, pelo contrário, parecia encantado. Irmão, agora não é a hora para elogios. O inimigo está todo aqui. É hora de agir, disse Tobirama severamente. Das profundezas de Amegakure, um grupo de shinobi vestidos com mantos negros adornados com nuvens vermelhas emergiu um após o outro. Um total de 9 figuras se reuniram, com apenas Deidara ausente. Orochimaru, aquele desgraçado. Então, nossos alvos desta vez são essas aberrações ressuscitadas, resmungou Sasori, imediatamente suspeitando do envolvimento de Orochimaru, já que só ele era conhecido por usar o Edo Tensei. Provavelmente não é Orochimaru. Não faz sentido. Itachi negou a suspeita. Kakuzu, enquanto isso, ficou em silêncio, aterrorizado. Droga! De todos os oponentes possíveis, por que tinha que ser Senju Hashirama? Como alguém do período dos reinos combatentes, Kakuzu sabia muito bem o quão aterrorizante o primeiro Hokage era. E o mais importante, havia aquele segredo. Se Hashirama falasse sobre ele, algo muito pior que a morte poderia acontecer. Ei, se não é o Kakuzu, nós brigamos antes? Realmente não consigo me lembrar. Mas não se preocupe, podemos lutar de novo hoje. Desta vez, prometo que não vou esquecer. Hashirama sorriu entusiasmado. O rosto de Kakuzu se escureceu. Que pecado cometi para sofrer essa humilhação na minha idade? Ao ver o olhar duvidoso de Idan, o velho shinobi cerrou os dentes. Dane-se. Se eu tiver que lutar, então eu luto. Kakuzu liberou seu mais forte ataque de fogo, envolvendo as forças de Hashirama em chamas imbuídas de chakra sábio. O resto da Akatsuki imediatamente se juntou a eles. Advento de um mundo de árvores floridas. Hashirama bateu palmas, fazendo uma imensa floresta brotar do chão. Árvores imponentes desabrocharam com flores enormes, liberando um pólen cintilante no ar. O jutsu de fogo de Kakuzu não se espalhou, sendo rapidamente dominado e apagado pela madeira invasora. Ida não se saiu melhor, também enredado pelas raízes. Sasori tentou retaliar, mas suas marionetes e técnicas magnéticas se mostraram totalmente ineficazes. Conan tentou escapar subindo aos céus, mas sentiu uma dormência aguda se espalhar por seu corpo. O pólen é venenoso. A expressão de Nagato endureceu. Ele ergueu as mãos e lançou uma esfera negra no ar. Shibaku Tensei.
A atração gravitacional se intensificou à medida que a esfera começou a atrair o terreno ao redor. Hashirama olhou para a esfera flutuante. Então este é o poder do Rinnegan? De alguma forma parece decepcionante. Estilo madeira. Jutsu do dragão de madeira. Outro dragão colossal de madeira emergiu, ainda maior que o anterior. Ele avançou, abocanhando a esfera do Shibaku Tensei com sua boca e engolindo-a inteira, como se não passasse de um lanchinho. Kizami, cativado pelo estilo madeira, ficou sem palavras. Isso é realmente algo que um shinobi pode fazer? Grossos tentáculos de madeira se estendiam em direção ao último membro restante da Akatsuki, Nagato. Nagato se preparou, abrindo bem os braços enquanto reunia seu poder. Super Shiha Tensei. Uma pequena cratera se formou abaixo dele, mas a força de repulsão todo-poderosa mal se estendeu por 10 metros. Os tentáculos de madeira balançaram apenas por um momento antes de avançarem em sua direção novamente, numa velocidade ainda maior. Isso deve bastar, comentou Hashirama. Mas naquele momento sua expressão mudou. Há algo estranho no ar. Embora invisível, ele podia sentir isso. Saltando para trás, ele observou a paisagem à sua frente: flores, pássaros, árvores, montanhas a começar a se desintegrar em cinzas. E no centro de tudo, uma figura de cabelos dourados cavalgava um enorme pássaro de argila, aproximando-se à distância. Capítulo 202. É o C4 do Deidara, gritou Idan, mas sua expressão rapidamente ficou tensa. Espere um minuto. Se isso continuar, nós também seremos transformados em pó. Nem mesmo Jashin pode me salvar disso. Idan lutou desesperadamente, mas não havia como se libertar da liberação de madeira de Hashirama Senju. Sua resistência foi inútil. Não se preocupem. Usem a liberação de relâmpago. A voz de Deidara ecoou em suas mentes. Ele havia usado deliberadamente argila de qualidade inferior para liberar uma versão especial de C4, Garuda, a fim de evitar ferir seus aliados. Liberação de relâmpagos, falsa escuridão. Nagato e Kakuzu liberaram uma técnica de liberação de relâmpagos, neutralizando os explosivos microscópicos no ar ao redor e tornando-os inofensivos. Embora as amarras de liberação de madeira que os prendiam não tenham sido destruídas, as partes cortadas perderam sua base. Após uma breve luta, eles conseguiram se libertar. É Deidara. Ele é a anomalia do destino de que o grande sábio sapo falou, informou Jiraiya aos outros. Então é ele? Alguém tão jovem possuindo um poder tão aterrorizante. Não é de se admirar que até os 3 grandes sábios estejam cautelosos com ele, comentou Hashirama com interesse enquanto observava Deidara. Então, ele se virou para os outros. Sendo assim, deixem essa anomalia comigo. Jiraiya deu um passo à frente, sinalizando sua objeção. Primeiro, Okage-sama, peço desculpas por interferir, mas o grande sábio sapo instruiu especificamente que eu cuide disso pessoalmente. Não podemos dar a ele nenhuma chance de escapar. Hashirama suspirou de decepção. Se for esse o caso, não há como evitar. Mas com nós dois trabalhando juntos, não há como ele escapar. Sinto um imenso poder dentro de você. Sua força não é menor que a minha agora, acrescentou Hashirama. Se nós dois fizermos nosso movimento, nem Madara conseguirá escapar. Então, deixe os outros conosco, disse Tobirama Senju, dando um passo à frente. Já avaliei suas capacidades de combate. Derrubá-lo será fácil. A confiança de Tobirama era evidente, mas Hashirama lançou-lhe um olhar cético. Tobirama, não seja descuidado. Não se esqueça de como você morreu. Você não conseguiu nem lidar com Kinkaku e Jinkaku, provocou Hashirama. Os dedos de Tobirama se cerraram com força. Aquele foi um ataque furtivo, retrucou ele. Se não fossem as ferramentas do sábio dos 6 caminhos, eu jamais teria sido morto por aquele lixo. Respondeu Hashirama com desdém, assentindo distraidamente. Sua atitude indiferente só irritou Tobirama ainda mais. Você está mesmo ouvindo? Nesse momento, Minato Namikaze, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Primeiro Okage-sama, Jiraiya Sensei, tenha cuidado ao lutar com ele. Sua habilidade lhe permite criar várias construções explosivas a partir de sua argila. Não dê tempo para ele se preparar e não deixe que ele ganhe distância, alertou Minato. Você o conhece? Jiraiya perguntou curioso. Minato assentiu. Fui brevemente reanimado por ele e Orochimaru há pouco tempo. O alvo deles parecia ser a 9 Caudas. Mas eu não o deixei ter sucesso, acrescentou. Jiraiya assentiu antes de avançar direto em direção a Deidara. Não se preocupe, Minato. Já lutei com ele antes, sei o que esperar. Hashirama seguiu de perto. Deidara, os inimigos são formidáveis. Pegue meu Rinnegan, ofereceu Nagato, levando a mão aos próprios olhos para removê-los. Deidara o interrompeu rapidamente. Líder, tenha fé em mim. Deidara, não se trata de confiança. O inimigo é simplesmente forte demais. Nagato balançou a cabeça. Você não deveria ter dado ouvidos a Konan. Se não podemos vencer, devemos recuar. Então por que você não está correndo? Deidara retrucou. Não abandonarei minhas crenças e fugirei, respondeu Nagato firmemente. Konan assentiu. Eu também não. Sasori zombou. Eu me recuso a ser covarde. Kakuzu bufou. Se eu fugir, todo o dinheiro que ganhei será desperdiçado. Idan deu de ombros. Não me importo com crenças nem nada. Só não estou com vontade de fugir. Kizami sorriu. Não olhe para mim. O ninja da névoa sangrenta não teme a morte. Itachi falou calmamente. Não trairei a vila novamente. Deidara deu um sorriso irônico. Então eu também não vou correr, porque acredito que posso vencer. Quanto a Might Guy e Kakashi, eles se viram presos entre os dois lados, incapazes de decidir se intervinham ou não. Com Jiraiya e Hashirama se aproximando, não havia tempo para mais conversas. Deidara não hesitou mais. Ordenou ao seu pássaro de argila que voasse para mais longe, a batalha seria mais intensa do que nunca, e ele não pretendia explodir seus aliados ou a Megakure acidentalmente. Ao mesmo tempo, ele deu uma grande mordida na argila e começou a mastigar.
Felizmente, ele já havia desbloqueado técnicas de nível C4, caso contrário, hoje seria uma derrota certa. Ainda assim, a ideia de revelar sua arte recém-aperfeiçoada contra inimigos tão formidáveis era emocionante. Do outro lado, enquanto Deidara liderava Hashirama e Jiraiya, as forças restantes se enfrentavam. Nagato, Konan, Sasori, Kakuzu, Idan, Kizami e Itachi enfrentaram Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze, Tsunade e Kabuto Yakushi. Para ser honesto, a Akatsuki estava em desvantagem. O lado adversário tinha 3 combatentes de nível Super Kage, Tobirama, Minato e Tsunade. Entre a Akatsuki, apenas Nagato e Itachi podiam se igualar a eles. O que piorou as coisas foi que o inimigo tinha 2 usuários da técnica do deus voador do trovão, e eles eram corpos reanimados, o que os tornava praticamente imortais. Logicamente, a vitória parecia impossível. Mas havia um ponto fraco, Kabuto. Quem executou o jutsu provavelmente é aquele pirralho de óculos, declarou Sasori através dos anéis da Akatsuki. Deidara confirmou imediatamente sim. Aquele garoto era subordinado do Orochimaru. Eu o vi em Konoha antes. Ele é definitivamente o responsável por isso. Itachi balançou a cabeça. Mesmo que conheçamos o conjurador, não adiantará. O jutsu só pode ser desfeito pelo usuário ou se o reanimado dissipar voluntariamente. Matá-lo não interromperá a técnica. Então estamos condenados? Idan engasgou. Não, Itachi disse firmemente. Minha lâmina Totsuka pode selar almas. Todos, ajudem-me. E preparem-se, esta batalha será travada até a morte. Capítulo 203. Nem pense em correr, Jiraiya gritou enquanto perseguia Deidara. Assim como Hashirama Senju, ele era um homem íntegro. Por isso, concordou em seguir Deidara para longe de Amegakure, em vez de usar a vila como alavanca para enfraquecer o inimigo. Mas agora que haviam alcançado uma distância segura, ele não podia mais deixar Deidara aumentar a distância entre eles. Minha nova arte pode esperar um pouco mais. Por enquanto, vamos nos divertir um pouco com isso. Deidara abriu as mãos, cuspindo um enorme autômato de argila e uma enorme lesma de argila. Variante especial C3, Caminho Azura. C3 tipo aprimorado, lesma. Não parecem nada mal, elogiou Hashirama, e então bateu palmas. Liberação de madeira, jutsu do golem de madeira. Um gigante de madeira apareceu mais uma vez, dessa vez ainda maior que antes, superando o tamanho da lesma de argila de Deidara. Estrondo. A terra tremeu violentamente quando o golem de madeira atravessou o pico de uma montanha. No entanto, seu punho apenas atravessou o corpo da lesma de argila sem causar nenhum dano real. Enquanto a lesma se dividia em inúmeras lesmas menores e se espalhava, Hashirama coçou a cabeça em leve frustração. Ele também pode se dividir? Isso é problemático. Nesse caso, usarei isto. Liberação de madeira. Advento de um mundo de árvores floridas. A floresta sob o controle de Hashirama avançou, engolindo as lesmas de argila espalhadas, começando uma implacável batalha de atrito. Enquanto isso, o C3 Caminho Azul aproveitou a oportunidade para lançar um ataque. 2 projéteis enormes foram disparados para a frente, claramente, algo que não deveria ser menosprezado. No entanto, Hashirama permaneceu imperturbável sem sequer se virar para olhar. O golem de madeira abaixo dele ergueu os punhos e esmagou a artilharia de argila que se aproximava. Bum, bum. 2 explosões ensurdecedoras irromperam, mas os projéteis devastadores comparáveis em poder às bijudamas deixaram apenas marcas superficiais nos punhos do golem. Fora isso, não causaram impacto algum. Vendo a força avassaladora do primeiro Hokage, Jiraiya concentrou seus esforços no corpo real de Deidara. Apesar de Deidara pairar no céu, Jiraiya não era mais o mesmo de antes. Arte sábia, liberação de fogo, grande bola de chamas. Ele entrou instantaneamente no modo sábio, com marcas alaranjadas aparecendo em seu rosto. Sua aura irrompeu como uma tempestade furiosa, formando um domínio invisível ao seu redor. Isso porque seu imenso poder vinha da força bruta, e não de um controle preciso. Em contraste, Hashirama, igualmente forte, ainda parecia um homem comum, apesar de sua força. Uma saraivada de bolas de fogo foi disparada em direção ao céu. Não, chamá-las de meras bolas de fogo não lhes faria justiça. Jiraiya disparou tantos projéteis flamejantes que parecia uma barragem implacável de mísseis antiaéreos, chegando a centenas, se não milhares. E à medida que subiam, não demonstravam sinais de perda de impulso. Era quase absurdo. Observando a tempestade de fogo avassaladora, Deidara sentiu como se estivesse diante de uma rede de destruição abrangente, sem deixar espaço para escapar. Sim, sim. Inúmeros corvos de argila voaram, mergulhando em explosões suicidas. As detonações contínuas encheram o campo de batalha com um intenso tiroteio. De repente, um fino tentáculo de madeira disparou pelo ar por trás de Deidara, cortando-o em um movimento amplo. Pego de surpresa, ele foi derrubado de seu pássaro de argila. Olhando para baixo, Deidara viu que Hashirama ainda manuseava as 2 criaturas de argila sem esforço. A batalha claramente não era um desafio para ele, deixando-lhe bastante espaço para lançar ataques furtivos. Estrondo. Mais pássaros de argila surgiram, apenas para serem imediatamente incinerados pelo jutsu de Jiraiya. Arte sábia. Agulha de cabelo Senbon. Aproveitando a queda livre de Deidara, Jiraiya desferiu um ataque rápido e mortal. Seus cabelos endurecidos e imbuídos de chakra sábio transformaram-se em uma saraivada de agulhas perfurantes, uma tempestade mortal indiscriminada. Se atingido, o dano seria devastador. Em resposta, Deidara casualmente jogou uma boneca de argila de sua bolsa. Ativando-a, ele a deixou cair livremente enquanto seu corpo se dissolvia em inúmeras partículas microscópicas, desaparecendo sem deixar vestígios. Ele encolheu em partículas minúsculas. Jiraiya, usando o modo sábio, podia sentir claramente a transformação de Deidara. Entretanto, como Deidara ainda estava lá no alto, mesmo sabendo do seu truque, Jiraiya não conseguiu reagir a tempo.
principalmente porque a bomba que Deidara tinha acabado de jogar já estava acima de sua cabeça. Estrondo. Era como se ele estivesse parado diretamente sob um trovão de verão, uma luz ofuscante, um calor escaldante e uma onda de choque avassaladora irromperam tudo ao mesmo tempo. O C3 número 18 era uma obra-prima de argila criada exclusivamente para destruição. Sua explosão superava em muito outras técnicas de C3 em poder bruto, exalando uma aura de pura aniquilação. Isso é, de outro campo de batalha, Tobirama e sua equipe ficaram atordoados. Viraram-se para a enorme bola de fogo que se erguia ao longe, sentindo o vento escaldante contra a pele. Esse nível de destruição. Hashirama Senju, valor de choque mais 5.000. Jiraiya, valor de choque mais 5.000. Tobirama Senju, valor de choque mais 3.000. Tsunade, uma série de notificações do sistema soou. Claramente, este ataque finalmente abalou o deus Shinobi. Até então, ele havia tratado a luta como brincadeira de criança. No fundo da cratera deixada pela explosão do número 18, um escudo com superfície de madeira se retraiu. Hashirama e Jiraiya saíram do fosso. Olhando para Deidara que se reformava no céu, a expressão de Hashirama finalmente ficou séria. Como esperado de uma variável do destino. Esse nível de poder. Vou ter que te levar a sério. Marcas de sábio apareceram em seu rosto. Ele havia entrado no modo sábio. Palmas. Ele juntou as mãos. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Uma estátua colossal de Cânon de 1000 braços se manifestou no campo de batalha. Quão grande era? Comparado a isso, o golem de madeira anterior tinha apenas o tamanho da sua cabeça. Qualquer mão aleatória que se estendesse de suas costas poderia agarrar o 9 caudas com facilidade. Se fosse preciso comparar, seu tamanho rivalizava com o do 10 caudas totalmente formado. Deidara, suas habilidades são muito perigosas. Preciso acabar com isso aqui. Hashirama declarou do alto da cabeça do Cânon. Deidara sorriu animadamente, finalmente parando de mastigar. Cuspiu um dragão de argila realista. Diferentemente do volumoso dragão C2, este tinha uma forma elegante e aerodinâmica, escamas compactas, garras afiadas e uma mandíbula repleta de presas irregulares. C4 tipo aprimorado, asa da morte. Rugido. Seu grito dracônico causou tremores por todo o mundo ninja. Hashirama Senju, valor de choque mais 5.000. Jiraiya, valor de choque mais 5.000. Tobirama Senju, valor de choque. Mais choques surgiram. Olhando fixamente para o dragão de argila, que rivalizava em tamanho com o Cânon de 1000 braços, todo o campo de batalha caiu em silêncio atordoado. Mesmo em Amegakure, vozes de descrença ecoaram. Puta merda, puta merda, puta merda. Suigetsu continuou xingando, chocado. Essas coisas são maiores que a vila inteira. Isso é realmente algo que um ninja pode conseguir? A essa altura, eles já podem ser considerados deuses. Capítulo 204. Suigetsu não estava errado. Afinal, um dos responsáveis por esse campo de batalha caótico era ninguém menos que o próprio deus Shinobi. E agora, depois de tantos anos, finalmente surgia alguém que poderia rivalizar com aquela existência lendária. Preocupado com o outro campo de batalha, Deidara não tinha intenção de perder tempo. Ele controlou a asa da morte e tomou a iniciativa de atacar. Com um rugido de cortar a alma, o enorme dragão bateu suas enormes asas, abrindo suas mandíbulas ameaçadoras. Essa fera, que ultrapassava toda a imaginação, estava determinada a matar um deus hoje. Incrível! Além da minha batalha com Madara naquela época, nunca pensei que encontraria outro oponente que pudesse me levar ao limite. Senju Hashirama maravilhou-se. Atrás dele, a construção de madeira com 1000 braços se estendia, suas mãos colossais de madeira se estendendo e alongando no ar, avançando em direção à asa da morte. Rachadura. As mesmas mãos de madeira que resistiam às bijudamas sem um arranhão foram facilmente mordidas e dilaceradas pelo dragão monstruoso. Seu corpo, composto de argila explosiva, de alguma forma exercia um poder avassalador. Esse era o verdadeiro poder da ciência dos materiais. A maioria das obras de arte de nível C4 não poderia sequer ser construída sem argila de alta qualidade. As propriedades da argila comum simplesmente não eram suficientes para sustentar uma estrutura tão enorme. Era como tentar construir um arranha-céu apenas com lama comum, impossível. De volta ao campo de batalha, embora a asa da morte pudesse facilmente destruir a construção de madeira com 1000 braços, o grande número de mãos era avassalador. Sob a infusão de chakra de Hashirama, elas se regeneraram rapidamente, mantendo um ataque implacável. A batalha chegou a um impasse. No entanto, enquanto um grande confronto entre um Bodhisattva e um dragão se desenrolava, Jiraiya estava longe de estar parado. Ele notou Deidara mastigando novamente, claramente preparando outra criação mortal. Ele não podia deixar isso acontecer. Jutsu do clone das sombras. Arte sábia, libertação da terra. E se você não puder voar? Jiraiya demonstrou uma solução ousada na hora. Primeiro ele criou um clone das sombras, que então executou um jutsu bastante comum de nível B, que invocava uma enorme pedra em forma de disco, jogando o as sobre o inimigo de cima. Mas Jiraiya não parou em uma delas, ele continuou lançando o as, empilhando as pedras que caíam em uma formação semelhante a uma escada, usando o as como degraus para ascender em direção a Deidara no céu. Estrondo. Uma saraivada de projéteis classe C3 caiu. O caminho Azura liberou seu poder de fogo máximo, tentando deter o avanço de Jiraiya, enquanto incontáveis projéteis de argila atacavam seu clone das sombras, buscando eliminá-lo. Não tenho tempo para brincar com vocês dois bichinhos, brincou Jiraiya, olhando para trás, meio brincando, meio zombando. Esses gigantes de argila, que antes seriam mais do que suficientes para esmagá-lo, agora eram apenas peixes pequenos neste campo de batalha. Arte sábia, pântano do submundo. Arte sábia, gota de terra pegajosa. Duas técnicas de liberação de terra de alto nível foram liberadas quase simultaneamente.
com uma escala e um poder que iam além do que qualquer shinobi comum poderia compreender. O solo sob o caminho Azura transformou-se em um pântano macio e envolvente, engolindo-o rapidamente. Desesperado, ele ativou suas portas de exaustão como propulsores, tentando escapar por propulsão reversa, apenas para ser recebido por uma chuva torrencial de lama espessa e pegajosa. A substância viscosa agarrou-se ao seu corpo, envolvendo-o completamente. O peso adicional o deixou completamente imobilizado, permitindo que o pântano o engolisse por inteiro. Ao mesmo tempo, enquanto mísseis disparavam pelo ar em direção a Jiraiya, seus longos cabelos brancos se expandiram dramaticamente, formando uma enorme parede protetora. Bum, bum, explosões irromperam contra a parede de cabelo. Com exceção de alguns fios chamuscados, Jiraiya permaneceu ileso. Ele havia ascendido quase ao nível dos 6 caminhos agora. Quanto às lesmas de argila, elas ainda podiam atacar seu clone das sombras, mas o corpo real de Jiraiya já havia atingido grandes altitudes. A batalha terrestre não era mais relevante. Arte sábia, projétil de chamas do dragão de fogo. Jiraiya levou os dedos à boca, respirou fundo e liberou uma saraivada de mais de uma dúzia de dragões de fogo. Cada um deles carregava um poder devastador, entrelaçando-se enquanto avançavam em direção à Asa da Morte. Rugido, Deidara ordenou que a Asa da Morte se esquivasse, mas o tamanho do dragão dificultava a tarefa. Somado à interferência de Hashirama, esquivar-se era quase impossível. Chamas queimaram a cauda de Asa da Morte, e o calor intenso fez com que suas escamas se descascassem, expondo e destruindo um grande pedaço de argila por baixo. A expressão de Deidara ficou séria. O dano parecia pequeno, mas naquele nível de combate, até mesmo pequenos golpes importavam. Pior ainda, Jiraiya não dava sinais de que iria parar. Imediatamente após o projétil de chamas do dragão de fogo, ele continuou lançando poderosos jutsus de liberação de fogo, cada um não mais fraco que o anterior. Deidara não tinha ideia de como Jiraiya havia se tornado tão poderoso, mas ficar preso entre 2 inimigos tão formidáveis era extremamente frustrante. Mesmo assim, não me subestime. Combate aéreo é minha especialidade. Acha que eu não prepararia algumas obras-primas para isso? Variante especial C3, caças furtivos. O que é que foi isso? As formas semelhantes a jatos de combate diante deles estavam além da compreensão de Jiraiya e Hashirama. Quando 2 enormes jatos de argila se materializaram, Deidara sentiu satisfeito. Caças furtivos. Ativem o modo de interceptação. Os jatos ajustaram suas formas, achatando-se em uma forma aerodinamicamente otimizada. Suas armas e canhões externos se retraíram para dentro. Com o rugido de seus motores, eles aceleraram além da velocidade do som, avançando em direção a Jiraiya de cima. Arte sábia, gota de terra pegajosa. Jiraiya reagiu rapidamente. Ele já estava em uma altitude menor do que desejava, então usar a gota de terra pegajosa não só atacou o inimigo, como também serviu como outro trampolim para ascender ainda mais. Os caças passaram zunindo, lançando 2 mísseis antes que Jiraiya pudesse alcançá-los. Eles desapareceram de vista muito antes que seu ataque de liberação de terra pudesse atingi-los. Os cabelos brancos de Jiraiya se expandiram mais uma vez, desviando os mísseis. Então ele notou algo. Os caças estavam retornando, fazendo um loop para outra passagem. Uma oportunidade perfeita. Seus aguçados instintos de combate detectaram imediatamente um padrão. Esses jatos podiam voar para frente em velocidades extremas, mas sua capacidade de curva era limitada. Arte sábia, jutsu do fogo do dragão gigante. Desta vez, ele infundiu uma quantidade enorme de chakra sábio, liberando uma versão aprimorada do projétil de chamas do dragão de fogo. O ataque foi maior, mais quente e mais destrutivo. Mas em vez de atingir seu alvo, Jiraiya foi recebido pelo rugido dos caças e outra rodada de mísseis. Jiraiya, quando meus jatos entram no modo de interceptação, eles têm apenas uma característica marcante: velocidade. Eles são perfeitos para lidar com você. Suas técnicas de liberação de terra são lentas demais para atingi-los. E mesmo que você use liberação de fogo, não importa. Eles passam pelas chamas rápido demais para que o calor cause algum dano real. Ao contrário de Hashirama, Jiraiya não era uma invocação do Edo Tensei, nem possuía a regeneração incomparável de Hashirama. Se fosse atingido, sofreria danos reais, talvez até a morte. Capítulo 205. Subestimado. Jiraiya ficou um pouco irritado, mas teve que admitir que seu oponente estava certo. Ele realmente não conseguia acompanhar inimigos tão rápidos e móveis. Mas se ele não conseguisse acompanhar, que assim fosse. Essas 2 criaturas não eram uma ameaça tão grande. Tudo o que ele precisava fazer era manter a cautela. A verdadeira chave para esta batalha era diminuir a distância até Deidara. A defesa de Jiraiya era forte, mas a do oponente também não era nada excepcional. Contanto que ele conseguisse acertar um golpe sólido, a vitória não estaria longe. Senjutsu. Cobertura de queda de terra contínua. Uma série de rochas enormes em forma de disco caíram como degraus do céu. Jiraiya saltou de uma para outra, aproximando-se rapidamente. Não vai acontecer. Deidara percebeu instantaneamente a intenção de Jiraiya. A cauda de Asa da Morte desceu em um arco vertical. Como um dragão feito para o combate, sua cauda possuía um poder destrutivo incrível. Com um único golpe, a enorme cauda de dragão estilhaçou a cobertura de queda de terra como se fosse feita de tofu. Ao ver o ataque da cauda, Jiraiya sabia que era melhor não atacá-la de frente. Jutsu de invocação. Ele bateu a mão contra a rocha abaixo dele, e em uma nuvem de fumaça, Gamaken apareceu no campo de batalha, assustado pela repentina sensação de queda livre. Sou tão desastrada. Nem sei o que está acontecendo. O que é essa coisa enorme caindo do céu? Será que eu, o velho desajeitado que sou, realmente consigo bloquear isso? Apesar da confusão, os instintos de batalha aprimorados ao longo de anos de combate se manifestaram. Gamaken ergueu o escudo bem a tempo quando a cauda de Asa da Morte desabou. O impacto lançou em direção ao chão.
Jiraiya aproveitou essa breve abertura. No momento em que Gamaken começou a cair, ele se afastou do corpo do sapo e se lançou para o lado, escapando da crise em um instante. Obrigado, Gamaken. Pode voltar agora, gritou Jiraiya. Puh! Gamaken desapareceu em uma nuvem de fumaça branca tão rápido quanto apareceu. Senjutsu, projétil do dragão da terra. Após testemunhar a interferência de Deidara, Jiraiya percebeu que a cobertura de queda de terra não seria suficiente. Em vez disso, ele propôs uma abordagem melhor. Agora, ele estava montado em um dragão de terra de aparência feroz, movendo-se num ritmo muito mais rápido e ágil, totalmente capaz de desviar dos ataques de Deidara. Merda! Deidara foi pego de surpresa. Ele continuou mastigando sua argila, mas preparar um explosivo de nível C4 levou muito tempo, ele ainda não estava lá. Mesmo que ele conseguisse terminar de moldá-lo, ele precisaria manter alguma distância entre si e a explosão, caso contrário, ele se explodiria também. Asa da Morte. Sopro do dragão. Asa da Morte virou a cabeça. Uma criação da classe C4, como ele não se limitava apenas a ataques físicos. Abriu bem as mandíbulas, sua barriga expandindo e contraindo-se ligeiramente antes de liberar uma rajada de chamas branco-douradas. Uma fina camada de vermelho intenso circundava as bordas externas do fogo. As chamas eram tão intensas que não lembravam mais as cores do fogo comum. De baixo, alguém poderia até achar a visão bonita. Mas Jiraiya certamente não pensava assim. Ele imediatamente se preparou para abandonar o projétil do dragão da terra para evitar o ataque. No entanto, não podemos esquecer que havia outra força no campo de batalha. O deus do shinobi Senju Hashirama. Até então, ele vinha se contendo, lançando ataques moderados enquanto esperava por uma oportunidade. Esse era o seu estilo de combate. Suas reservas de chakra excediam em muitas de Madara, e somadas à sua monstruosa defesa e regeneração, quanto mais a batalha se arrastava, mais ela funcionava a seu favor. Assim como na batalha original no Vale do Fim, onde ele lutou contra Madara por 3 dias e 3 noites, exaurindo até mesmo um oponente daquele calibre ao seu limite. Agora, com a ajuda de Jiraiya, Hashirama adaptou suas táticas de acordo. Com um poderoso bater de palmas, uma presença avassaladora irrompeu dele. Verdadeiros milhares de mãos. Era difícil descrever a força avassaladora dessa técnica. Sob o controle de Hashirama, os milhares de braços de madeira encamadas atrás da estátua de Buda se moveram todos ao mesmo tempo. Cada soco tinha força suficiente para esmagar montanhas, estilhaçar meteoros e até mesmo subjugar o Nove Caudas. A última vez que ele usou essa técnica, ele transformou uma planície inteira em um vale profundo, criando um rio que desaguava em uma nova cachoeira. Aquele mesmo lugar se tornou o Vale do Fim. E isso aconteceu depois que o Susanoo de Madara absorveu a maior parte do dano. Bum, bum, bum. Asa da Morte, no meio do lançamento do sopro do dragão, foi atingido repetidamente, completamente desorientado. Não era fraco. Este não era um ataque que pudesse derrubá-lo em apenas alguns golpes. Mas também não era invencível. Sob o ataque implacável das verdadeiras milhares de mãos de Hashirama, tudo o que lhe restava era resistir por mais alguns instantes. Jiraiya, agora é sua chance, gritou Hashirama. Entendi. Em vez de recuar, Jiraiya acelerou para frente. Suas bochechas incharam enquanto ele reunia poder. Embora ainda à distância, ele já estava preparado para atacar. Arte sábia, chamado do sapo. Para a surpresa de Deidara, Jiraiya não usou um jutsu convencional. Ele liberou um genjutsu. Após ser infundido com o poder do grande sapo sábio, Jiraiya dominou muitas técnicas novas. Tosse. Deidara tossiu sangue. O genjutsu de Jiraiya o forçava a infligir dano continuamente a si mesmo para neutralizar seus efeitos. Não me subestime. Ha! Deidara arrancou a própria mão esquerda e a arremessou contra Jiraiya. A explosão resultante o envolveu em chamas. Embora fosse parte de seu próprio corpo, a explosão ainda foi incrivelmente poderosa. Afinal, essa era a forma máxima de arte. Jiraiya emergiu da explosão com seus cabelos antes brancos agora quase totalmente queimados, deixando-o com uma aparência bastante ridícula. Mas ele não tinha tempo para se preocupar com as aparências. Seu oponente havia recorrido à autodestruição. Seria esse realmente o fim da luta? A batalha foi mais curta do que o esperado, mas muito mais difícil do que ele imaginara. Ele estava grato por ter seguido o conselho de Kabuto. Sem a ajuda do primeiro Hokage, talvez não tivesse tido chance. Naquele momento, outro Deidara emergiu de trás de Asa da Morte, montado em um pássaro de argila enquanto ascendia mais alto no céu. Enquanto isso, o Deidara no chão permanecia imóvel como se aguardasse a morte. Tentando nos enganar com ilusões? É inútil. No modo sábio, consigo sentir claramente. Este aqui na minha frente é o seu verdadeiro eu. Aquele que está voando para longe é apenas um clone. As mãos de Jiraiya formaram um enorme Rasengan. Ao mesmo tempo, o ataque de Hashirama seguiu o exemplo. Senjutsu. Odama Rasengan. Verdadeiros milhares de mãos. Diante de 2 ataques quase do nível dos 6 caminhos, nem Deidara nem Asa da Morte tinham qualquer esperança de sobrevivência. Jiraiya exalou lentamente enquanto observava seus inimigos se desintegrarem em cinzas. Finalmente acabou? Claro que não. Não seja ingênuo. Experimente minha mais nova obra-prima. Uma pequena esfera branca e comum caiu do céu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Uma pequena esfera branca caiu. Se Deidara não tivesse falado para avisá-los, Jiraiya e Senju Hashirama talvez nem tivessem notado. Era simplesmente pequeno demais. Mesmo após a ativação, era do tamanho do punho de um adulto, completamente diferente das bombas cada vez maiores que Deidara vinha usando antes. Também ia contra o princípio básico de que quanto maior o explosivo, maior seu poder. No entanto, ambos os homens sentiam uma crescente sensação de desconforto. Por que Deidara ainda estava vivo? Teriam eles conseguido matar apenas um clone? Mas como ele havia enganado a percepção aguçada do modo sábio? E por que ele estava tão confiante nessa pequena bomba? Não havia tempo para pensar nisso.
Acima deles, Deidara ergueu a mão direita, estendendo os dedos indicador e médio em direção ao peito. Um sorriso frenético e animado se espalhou por seu rosto. C4, Sol aprimorado. Esta é sua grande estreia, certifique-se de brilhar com todo o brilho e calor que você merece. Ah! O grito agudo de Deidara mal chegou aos ouvidos de Jiraiya antes de ser abafado por uma explosão devastadora. Na verdade, Jiraiya mal ouviu alguma coisa. Seus tímpanos foram imediatamente rompidos pelo grande volume da explosão. Agulha Gizo. Instintivamente, ele se enrolou num casulo feito de seu próprio cabelo, mas isso não ajudou muito. Estar no epicentro de tal explosão não era algo contra o qual um simples jutsu pudesse se defender. Então, esse foi o capítulo final de sua história heróica? Jiraiya observou a bola de fogo abrasadora se expandir, consumindo tudo em seu caminho. No momento seguinte, ela o engoliria também. Mas assim que o desespero se instalou, uma multidão de enormes mãos de madeira disparou, prendendo-o em suas mãos. Sozinhas, elas não foram suficientes para bloquear completamente a explosão, mas à medida que cresciam e se reabasteciam continuamente, conseguiram ganhar alguns segundos preciosos. Então, uma figura vestida com uma armadura vermelha abriu caminho através da devastação. Liberação de madeira, barreira. Jiraiya não conseguia ouvir as palavras, mas tinha certeza de que era algo nesse sentido. Um escudo de madeira maciça, gravado com rostos fantasmagóricos, surgiu, uma das técnicas defensivas mais formidáveis de Senju Hashirama. Resistiu à explosão no núcleo por um segundo inteiro. Um segundo pode parecer insignificante, mas para shinobi próximos dos 6 caminhos, era um período de tempo considerável. Hashirama lançou Jiraiya para longe com um soco poderoso antes de lançar outro jutsu, Rashomon de 5 camadas. 5 enormes portões com faces demoníacas se manifestaram, bloqueando a onda de choque. Eles resistiram por mais um segundo, mas a situação permaneceu grave. Hashirama bateu palmas, dessa vez exercendo toda a sua força. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Outra estátua colossal de cânon de 1000 braços surgiu, suas inúmeras mãos entrelaçadas em uma defesa impenetrável. Bum! Uma explosão estrondosa ocorreu, sua luz ofuscante e calor abrasador formando um segundo sol no céu. E aquele sol já havia engolido vários deuses e 2 budas lendários. Deidara, isso é loucura. Nagato e os outros também estavam sentindo os efeitos da explosão. Mesmo à distância, a onda de choque não foi brincadeira. Não era apenas força bruta, carregava um calor escaldante, incendiando tudo em seu caminho. Flores, árvores e grama foram reduzidas a cinzas, como se um sol de verdade tivesse descido sobre a terra, deixando apenas devastação em seu caminho. Senju Hashirama, valor de choque mais 10.000. Jiraiya, valor de choque mais 10.000. Nagato, valor de choque mais 5.000. Tsunade, valor de choque. Haha. Após a explosão, Deidara sentou-se em seu pássaro de argila, respirando pesadamente. Lançar 2 técnicas de arte explosiva de nível C4 em sequência ainda era um fardo pesado para ele. Ele olhou para baixo com uma expressão grave. O poder do C4, Sol era imenso, e a detonação repentina e a curta distância os pegou desprevenidos. Mas Hashirama era uma reanimação do Edo Tensei. Ele já estava começando a se regenerar. Não importava quantas vezes ele fosse destruído, não faria diferença. Quanto a Jiraiya, embora tenha sobrevivido graças à proteção de Hashirama, ele estava gravemente ferido e provavelmente fora da luta por enquanto. E o outro campo de batalha? Sem a lâmina Totsuka de Itachi, não havia como selá-lo. Estou curioso, perguntou Hashirama de repente, com um tom de voz que demonstrava interesse genuíno. Como você conseguiu escapar da nossa detecção antes? Deidara deu um leve sorriso irônico. Você já deve ter notado, minha assinatura de chakra na cabeça é muito mais forte do que no corpo. Os olhos de Hashirama brilharam com a compreensão. Antes, Deidara havia transplantado sua cabeça para um clone de argila, deixando seu corpo real para trás. Dessa forma, qualquer um que buscasse chakra seria enganado pelas maiores reservas de chakra do clone. Afinal, uma cabeça humana é pequena comparada a um corpo inteiro. Mas, na verdade, Deidara só precisava manter sua cabeça real intacta. Ao consumir sua argila, ele poderia regenerar um novo corpo e gradualmente substituir o clone. Ainda tem alguma força? Ei, nunca pensei que teria que recorrer a truques tão baratos para vencer. É um pouco vergonhoso. Hashirama coçou a cabeça, envergonhado. Mas a necessidade prevaleceu sobre o orgulho. Não era hora de se preocupar com honra pessoal. Ele bateu palmas, pronto para usar outra técnica. Espere um momento. Assim que Deidara se preparou para outro ataque, Hashirama gritou de repente. Ao ver a expressão confusa de Deidara, ele esfregou a nuca. Eu estava brincando. Vamos fazer uma trégua. Não estou mais com vontade de lutar. Por quê? Deidara e Jiraiya perguntaram em uníssono. Hashirama cruzou os braços, olhando para Deidara antes de desviar o olhar para o ferido Jiraiya. Tenho grande respeito pelos 3 sábios, mas acredito que o destino deve ser moldado por nossas próprias mãos. Seguir um destino predeterminado pode parecer seguro, mas não parece um pouco vazio? Um pouco patético? Pela primeira vez, Jiraiya viu Hashirama de uma forma realmente séria, momentaneamente atordoado por suas palavras. Mas se não restaurarmos a linha do tempo, o mundo ninja será destruído. O sábio disse que há uma alta probabilidade de destruição, não uma certeza. Hashirama sorriu. Isso significa que ainda há uma pequena chance de sobrevivência. Primeiro Okage-sama. Não podemos arriscar o mundo inteiro com uma chance mínima, gritou Jiraiya, ansioso. Você tem razão, Hashirama assentiu. Foi por isso que eu lutei. Mas, olhando para a situação atual, esse jovem é incrivelmente forte. Acredito que ele tem o poder de realizar esse pequeno milagre. E além disso, o olhar de Hashirama se aguçou ao encontrar Jiraiya. Se ele não for forte o suficiente para salvar o mundo, então, depois de matá-lo, suas chances de sucesso não seriam ainda menores? Jiraiya ficou sem palavras. Capítulo 207.
Jiraiya ficou sem palavras. Hashirama continuou. Deixe-me contar uma história primeiro. Vocês todos estão familiarizados com o caos do período dos estados combatentes, certo? Deidara e Jiraiya assentiram. Na verdade, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já havia atingido o auge do mundo ninja. Ele cruzou os braços, falando como se estivesse contando algo trivial. Mesmo assim, eu sempre busquei a paz, mas nunca tive sucesso. Sabe por quê? Por causa de outro homem, o Uchiha Madara, certo? Respondeu Deidara. É isso mesmo. Hashirama assentiu. Madara era igualmente poderoso. Ao longo da minha vida, lutei com ele centenas de vezes, mas só tive vantagem em 2 breves períodos. A primeira foi quando meu Mangekyou Sharingan se esgotou. A segunda foi depois que dominei o modo sábio. Com o modo sábio, eu poderia prolongar a batalha indefinidamente e mal conseguiria derrotá-lo. Enquanto ele falava, um olhar nostálgico cruzou seu rosto antes que ele risse timidamente. É claro que estou me distraindo. A questão é que eu alcancei o auge do mundo ninja aos 20 anos, mas só estabeleci Konogakakure aos 35, e mesmo assim, não consegui proteger meu próprio filho. Tudo isso porque eu estava constantemente enfrentando um oponente formidável em Madara. Ele, junto com o clã Uchiha que liderava, sempre se opôs a mim, impedindo que meu sonho de paz se concretizasse. Até que um dia, nesse momento até mesmo Jiraiya, que estava um tanto atordoado devido ao cessar-fogo repentino de Hashirama, entendeu o que ele queria dizer. Jiraiya continuou, até que você e Uchiha Madara chegaram a um entendimento e estabeleceram Konogakakure, marcando o início de uma nova era no mundo ninja e inaugurando um precioso período de paz. Hashirama bateu palmas. Exatamente, entende? A sua situação atual não reflete a minha e a de Madara naquela época? Porque ambos os lados devem estar envolvidos em uma luta de vida ou morte. Por que não nos unirmos? Deidara, pelo que vi em Amegakure, posso dizer que você realmente deseja paz. Você recebeu ninjas de várias vilas de braços abertos. Então, acolher alguns ninjas de Konoha também não deve ser um problema, certo? Hashirama perguntou. Deidara assentiu. Ele sempre almejou unir o mundo ninja, então acolheu qualquer um que quisesse se juntar a eles, especialmente indivíduos poderosos como Jiraiya e Tsunade. Hashirama então se virou para Jiraiya. Jiraiya, se você acha que as chances deles de criarem um milagre são baixas, seu envolvimento não aumentaria essas chances? Essa também não é uma maneira de salvar o mundo ninja? Jiraiya ficou em silêncio novamente. As palavras de Hashirama faziam todo sentido, mas sua proposta era chocante demais para Jiraiya aceitar tão rapidamente. Sem mencionar que isso significaria a dissolução completa de Konogakakure. Além disso, ele passará a vida perseguindo o destino previsto pelo grande sábio sapo. Essa profecia fora sua crença norteadora. Não era algo que ele pudesse abandonar tão facilmente. No entanto, o silêncio muitas vezes implica indecisão, e a indecisão muitas vezes leva à aceitação. Ele simplesmente não estava pronto para admitir ainda. A situação caminhava inesperadamente para uma resolução pacífica, e Deidara soltou um suspiro de alívio. O mundo ninja ainda era incrivelmente perigoso. Mesmo com sua força próxima à dos 6 caminhos, ele ainda poderia se ver em uma crise de vida ou morte. Ele pousou seu pássaro de argila, confiando na personalidade de Hashirama. Se fosse qualquer outra pessoa, ele não estaria tão relaxado. Mas de repente vozes ecoaram em sua mente, uma após a outra, dizendo adeus. Deidara, eu vou primeiro. Peça para Orochimaru me reanimar depois. Era a voz de Sasori. Eu também. Posso estar velho, mas ainda não vivi o suficiente. Era assim que Kakuzu falava. Ei, não se esqueça de me reanimar também. Idan interrompeu. Besteira. Eles ficaram tão envolvidos na conversa que esqueceram que ainda havia uma batalha mortal acontecendo em outro lugar. Ei, vocês 3, não sejam imprudentes. Mandem os caras de Konoha se segurarem. A luta acabou, gritou Deidara com urgência. Seria ridículo se fizessem as pazes aqui só para as pessoas morrerem lá. Em outro campo de batalha, Idan estava congelado, coberto de marcas explosivas, mas ainda segurando Sarutobi e Hiruzen com força. Itachi, apresse-se e use a lâmina Totsuka. Esperem. Calem a boca. Parem todos. Idan mudou de tom de repente e gritou. Senju Tobirama, que estava prestes a detonar os explosivos, parou confuso. Uma batalha terminando assim? Seria alguma brincadeira? É verdade. Ao ver o ceticismo de Tobirama, Idan estava praticamente à beira das lágrimas. Enquanto isso, Sasori e Kakuzu também soltaram Namikaze Minato e Tsunade. Durante toda a batalha, eles perceberam que seu único caminho para a vitória era a destruição mútua, algo que não lhes agradava muito. Se você não acredita em mim, coloque este anel e deixe seu irmão lhe explicar pessoalmente. Idan jogou seu anel para Tobirama. Tobirama ainda não estava convencido. Mas pensando bem, era seu irmão mais velho. Isso mudou as coisas. Era exatamente o tipo de coisa absurda que seu irmão faria. Ele colocou o anel e imediatamente a voz de Hashirama ecoou em sua mente. Ei, Tobirama, você consegue me ouvir? Ei, Tobirama, pequeno Tobirama. O rosto de Tobirama escureceu. Irmão mais velho, o que está acontecendo? Ah, você sabe, brigamos um pouco e depois fizemos as pazes. Hashirama respondeu com naturalidade. Por que isso continua acontecendo? Tobirama estava exasperado. Não era a primeira vez. No passado, Hashirama tinha o hábito de poupar os inimigos após derrotá-los, às vezes até se curvando antes de partir. Era ridículo. A dignidade do clã Senju havia sofrido muito por causa disso. Ei, sou seu irmão mais velho. Você não pode me ouvir só uma vez? Perguntou Hashirama. Você é só 2 anos mais velho que eu. Antigamente, fosse o clã Senju ou Konogakakure, não era eu quem cuidava de todos os assuntos. Se fosse para isso, você deveria estar me ouvindo, retrucou Tobirama. Viu? Esse é exatamente o seu problema. Você se envolve demais com essas coisas, e é por isso que sempre esteve ocupado demais para sequer se casar. Sem descendentes, sem nada.
Naquela época Mito te apresentou a tantas garotas Uzumaki, e o pai te deu muita bronca por isso. Quem você acha que sempre te acalmava? Ok. E você se casou, mas depois que Konogakakuri foi fundada, você passou mais tempo com Uchiha Madara. Mito reclamava constantemente sobre isso. E quem você acha que teve que mediar entre vocês dois? Vocês dois só andaram pela vila enquanto eu cuidava de tudo. Acham que eu gostei? E nem me fale da Tsunade, além de levá-la para jogar, o que mais vocês fizeram? Até as fraldas dela, eu era quem as trocava. Quanto mais Tobirama falava, mais frustrado ficava. De repente, outra voz interrompeu. Devo lembrar a vocês dois. Qualquer um que use um anel pode ouvir esta conversa. O que? O que? Deidara franziu a testa, enquanto os outros se viraram para encarar Itachi. Você realmente precisava dizer isso? Você não poderia simplesmente ter nos deixado ouvir em silêncio? Capítulo 208. Deidara, Hashirama Senju e Jiraiya retornaram ao campo de batalha. A cena permaneceu caótica com membros da Akatsuki sofrendo vários ferimentos. Felizmente a luta foi interrompida antes que se transformasse em uma tragédia completa. E aí, pessoal? Hashirama, tão insensível como sempre, cumprimentou-os como se nada tivesse acontecido. Tobirama Senju, por outro lado, estava de braços cruzados, o rosto frio e inacessível. Avô, o que aconteceu exatamente? Tsunade perguntou confusa. Fizemos as pazes. Hashirama acenou com a mão despreocupadamente, resumindo tudo em apenas 3 palavras antes de repetir calmamente sua explicação. Tsunade e Hiruzen Sarutobi ficaram perplexos. Momentos antes, essas pessoas eram inimigas juradas lutando até a morte, agora, de repente, eram uma grande família? Senhor Hashirama, Hiruzen queria dizer algo. Entre todos os presentes, ele era o mais profundamente apegado a Konogakakuri e, consequentemente, o mais tacanho em relação aos seus interesses. Para ele só existiam Konoha e a Terra do Fogo. A ideia de paz em todo o mundo shinobi era incompreensível. Aos seus olhos, se tal situação fosse inevitável, então por que a Megakuri e a Akatsuki não se juntaram a Konoha em vez de Konoha se juntar a eles? Sarutobi, não diga mais nada. Konoha é de fato meu legado, mas a verdadeira paz sempre foi meu objetivo final. Konoha é apenas um trampolim nesse caminho, nunca se esqueça disso. A voz de Hashirama carregava uma determinação inabalável. Eu já acreditei que unindo shinobi errantes e vários clãs em aldeias, a guerra cessaria e a paz viria. Mas eu estava errado. Talvez Madara estivesse certo naquela época. A verdadeira paz só pode existir quando resta apenas uma vila shinobi no mundo. Ele era um homem com uma visão excepcionalmente ampla. Mesmo que a paz não se concentrasse em Konoha, ele ainda a apoiaria. Tudo bem. Hiruzen suspirou de frustração. Mas o que ele poderia dizer? Sua influência já era mínima naquela situação. Já que escolhemos a paz, por que vocês não vêm dar uma olhada em Megakuri? Vejam por si mesmos se essa paz é real, sugeriu Deidara. Essa era a melhor maneira de dissipar os últimos resquícios de dúvida de Jiraiya e Tsunade. Quanto a Kabuto. Espera, onde estava esse cara? Não faço ideia. Idan coçou a cabeça. Aquele cara ficou escondido lá atrás o tempo todo. Se você não tivesse mencionado ele, eu nem teria percebido que ele tinha sumido. Quando ele sumiu, Kakuzu retomou a conversa. Fale por si mesmo. Você é o único idiota que não prestaria atenção no campo de batalha. Ele escapou no momento em que você pediu um cessar-fogo, acrescentou Sasori. Mas na época a situação era incerta, então não nos preocupamos em detê-lo. Um inimigo a menos já era uma vitória para nós. Deidara sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Kabuto não era alguém para ser menosprezado. Especialmente agora que havia conquistado o poder do sábio da cobra branca e dominado a técnica de reencarnação do mundo impuro. Deixá-lo escapar seria um grande problema. Esqueça. Vamos para a vila por enquanto. Enquanto caminhavam por Megakuri, era evidente a visão de ninjas de diferentes vilas e clãs interagindo. Embora antigas rixas não tivessem sido totalmente apagadas, pelo menos eles coexistiam de forma relativamente pacífica. A propósito, quantos Uchiha sobraram? Apesar de sua mente aberta, Hashirama ainda sentia um apego mais forte ao povo de Konoha. Deidara olhou para Itachi. 2. Ele e o irmão mais novo. Mas pelo que eu vi, o mais novo estava com Orochimaru. 2. Hashirama ficou chocado. Ele já tinha ouvido falar do massacre do clã Uchiha antes, mas presumira que pelo menos alguns haviam escapado. Ouvir que só restavam 2? Sarutobi, isso foi obra sua? Ele se virou para Hiruzen com um olhar acusatório. O rosto de Hiruzen se contorceu em culpa. Senhor primeiro, o erro foi realmente meu. Não consegui controlar Danzou, o que levou a esta tragédia. Bem, Hiruzen já fora um júnior querido dele. O passado não podia ser mudado, e não adiantava apontar dedos agora. Ei, aquela não é uma garota do clã Hyuga? Traga-a aqui. Hashirama apontou para uma figura à distância. Era Hinata Hyuga, acompanhado por Kiba Inuzuka e Shino Aburami. Diante de figuras tão lendárias, os 3 jovens shinobi ficaram perplexos. O que estava acontecendo? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Hokage estavam todos ali, vivos? Junto com o sexto Hokage Jiraiya e Lady Tsunade, conversando casualmente com a Akatsuki? Isso é algum tipo de brincadeira usando o jutsu de transformação? Especulou Kiba. Não, eles são reais. Meus insetos têm medo de se mexer. Shino o corrigiu. Au, au. Akamaru latiu em concordância. Gug, o selo do pássaro engaiolado de novo? O clã Hyuga ainda está fazendo essa bobagem? Hashirama franziu a testa em desaprovação. Traga o líder do seu clã para me ver. Pouco tempo depois, Yashi Hyuga chegou, parecendo igualmente perplexo. Mas Hashirama ficou ainda mais perplexo. Desde quando membros de um ramo podem se tornar chefes de clã? A situação está um pouco complicada. Deidara fez um breve resumo do que havia acontecido com o clã Hyuga. Maldito Danzou. Pela primeira vez, Hashirama expressou abertamente seu desdém por alguém.
Vocês dois são dos clãs Inuzuka e Aburame, certo? Como estão seus clãs agora? Não muito bem, a maioria de nós está morta. O que aconteceu? Hashirama perguntou perplexo. Ai, é assim. Mais uma vez, Deidara resumiu o que havia acontecido com seus clãs. Maldito Danzou. A propósito, vocês dois não participaram da batalha mais cedo. Por que não? Hashirama voltou sua atenção para Kakashi e Might Guy. Porque eles costumavam ser shinobi de Konoha, respondeu Deidara em nome deles. Shinobi comum desertar é uma coisa, mas vocês dois? Com o nível de força de vocês, por que se juntariam a Akatsuki? Perguntou Hashirama, embora seu tom não demonstrasse hostilidade, apenas curiosidade. É porque, antes que pudessem terminar, Hashirama os interrompeu. Deixe-me adivinhar, Danzou de novo? Hashirama lançou um olhar ressentido para Tobirama. Viu que tipo de subordinados você deixou para trás? Nesse ritmo parece que Danzou é o maior responsável por toda essa confusão. Se não fosse por Danzou, o destino ainda favoreceria Konoha. Tobirama permaneceu frio como sempre. O que isso tem a ver comigo? Se quer culpar alguém, culpe Sarutobi. Eu entreguei o título de Hokage a ele, não a Danzou. E assim, a culpa voltou para Hiruzen mais uma vez. Ele só conseguiu fazer uma careta. Sim, Lorde I, Lorde II. A culpa foi minha. Hashirama suspirou. Chega. É hora de retornarmos ao mundo dos mortos. Mas a reencarnação do mundo impuro não exige que o invocador a liberte? Perguntou Idan confuso. Hashirama riu baixinho. O jutsu de Tobirama nunca foi forte o suficiente para me conter. Afinal, sou o irmão mais velho dele. Com um leve toque nos corpos de Minato, Hiruzen e Tobirama, ele os libertou à força da influência da técnica. Por fim, ele se virou para Tsunade. Tsunade, garanta uma vida longa. Cuide deste mundo pacífico por mim. Os olhos de Tsunade ficaram vermelhos. Assim como havia recuperado sua família, ela teve que perdê-los novamente. Enquanto isso, Minato se virou para Jiraiya. Jiraiya-sensei, como está Naruto? Jiraiya sorriu. Não se preocupe, Minato. Naruto está seguro no Monte Myoboku. É bom ouvir isso. Capítulo 209. Monte Myoboku. Diante de Fukazaku e Shima, Jiraiya ficou sem palavras. Pequeno Jiraiya, como foi a batalha? Perguntou Shima. O rosto de Jiraiya estava pesado de culpa, e por um longo momento ele não conseguiu falar. Em vez disso, Fukazaku suspirou. Você perdeu, não é? Jiraiya sentiu com a voz tensa quando finalmente falou. Não só perdi, mas... O resto das palavras ficou preso na garganta. Não se tratava apenas de uma derrota inevitável. Era uma batalha que ele havia decidido abandonar. Mas se fosse esse o caso, o que o sacrifício do grande sapo sábio significava? Venha comigo, pequeno Jiraiya. O grande sábio sapo está esperando por você, disse Fukazaku, virando-se e fazendo sinal para que Jiraiya o seguisse. Jiraiya hesitou. Mas, o grande sábio sapo, não é ele. Fukazaku assentiu. Sim, ele realmente faleceu. Mas antes de morrer, deixou para trás um fragmento de seu espírito. Ele disse que se você estivesse com vergonha de falar depois do seu fracasso, eu deveria levá-lo para vê-lo. Jiraiya ficou momentaneamente atordoado. Mas então, considerando as habilidades proféticas do grande sábio sapo, ele rapidamente entendeu. Talvez o velho sábio tivesse previsto a possibilidade do resultado de hoje há muito tempo. Preparando-se, Jiraiya seguiu Fukazaku de volta ao grande salão. O grande sapo sábio ainda estava lá, submerso em sua gigantesca bacia de água. Mas com a força atual de Jiraiya, ele podia sentir claramente que o que estava diante dele não era um corpo físico, mas uma projeção de pura energia espiritual. Grande sábio sapo. Jiraiya curvou-se respeitosamente. Pequeno Jiraiya, se você veio me ver, significa que as coisas estão novamente tomando um rumo imprevisto, murmurou o grande sábio sapo enquanto abria os olhos lentamente. Apesar da situação piorar, ele não sentia mais a mesma urgência de antes. Sim, admitiu Jiraiya, assentindo. Eu falei com você, grande sábio sapo. Mas o primeiro Hokage, ele hesitou, mas então relatou cuidadosamente os eventos que haviam ocorrido. Quanto mais falava, mais pesada a culpa em seu coração se tornava. No entanto, em vez de repreendê-lo ou condená-lo, o grande sábio sapo simplesmente suspirou e ofereceu palavras de conforto. Esse é o caminho de Ashura, aquele que representa o amor, refletiu o sábio. Sua escolha pode não estar de acordo com os meus planos, mas não está além das minhas expectativas. Jiraiya, não se deixe abater pela culpa. Não se perca no desespero. A partir de agora, você deve seguir em frente com coragem. Coopere com a anomalia do destino e se esforce para esculpir um novo milagre do destino. Mas, o que exatamente está acontecendo? Perguntou Jiraiya confuso. Ele passará a vida seguindo o destino, mas hoje sentia um desejo avassalador de entender a verdade. O grande sábio sapo não se esquivou da pergunta. A razão pela qual esperei aqui pelo seu retorno foi para lhe contar tudo. Tudo? Sim. Agora, por onde devo começar? O olhar do grande sapo sábio tornou-se distante, perdido em memórias. Primeiro vamos falar sobre o mundo em que vivemos. Jiraiya, você precisa entender que esta terra que chamamos de mundo ninja é, na verdade, um planeta. Um planeta? Jiraiya franziu a testa ao ouvir o termo desconhecido. No vasto cosmos existem inúmeros planetas assim. O Sol, a Lua e as estrelas que você vê no céu noturno, todos são corpos celestes como o nosso. O que torna o nosso mundo único é que ele deu origem à vida. Enquanto falava, o grande sapo sábio conjurou a imagem de um planeta no ar, oferecendo uma demonstração aproximada. Depois que Jiraiya entendeu o conceito, o sábio continuou. Há cerca de 1000 anos, este planeta foi visitado por um ser vindo de além das estrelas. Ela era a progenitora do chakra, conhecida como a deusa coelho ou Tsutsuki Kaguya. Jiraiya ficou perplexo. O sábio dos 6 caminhos não foi a origem do chakra? O grande sábio sapo balançou a cabeça. Não. A verdadeira origem do chakra era a própria deusa coelho. Ela era a mãe do sábio dos 6 caminhos. A mãe dele?
Jiraiya ficou surpreso mais uma vez, mas dessa vez, ele se conteve para não interromper e esperou que o sábio continuasse. Kaguya possuía um poder incomparável e rapidamente assumiu o controle deste mundo. Mas por razões desconhecidas, ela acabou buscando erradicar toda a vida, transformando as pessoas em uma fonte de energia para seus próprios propósitos. Seus 2 filhos se opuseram à sua vontade. Juntos, o sábio dos 6 caminhos e seu irmão lutaram contra a mãe e a selaram. A lua que você vê no céu foi criada como parte desse selo. A mente de Jiraiya vacilou. A lenda da lua ter sido criada pelo sábio dos 6 caminhos havia sido transmitida por gerações, mas a maioria a considerava um mero mito. Afinal, mesmo entre os deuses, tal feito parecia inconcebível. É claro que essa é apenas uma versão simplificada dos eventos, continuou o grande sábio sapo. Na verdade, aquela batalha não foi travada apenas pelos irmãos dos 6 caminhos. Os sábios das 3 grandes terras de invocação também participaram do selamento de Kaguya. Nós 5 unimos forças e mal conseguimos subjugá-la. Mas todos pagamos um preço alto. Os irmãos dos 6 caminhos sofreram os piores ferimentos. Para manter o selo, tiveram que sacrificar parte de seu próprio poder. Eventualmente, seus ferimentos se tornaram fatais, e eles pereceram pouco tempo depois. Entendo, murmurou Fukazaku. Ele sempre se perguntou por que alguém tão poderoso quanto o sábio dos 6 caminhos aparentemente pereceu tão facilmente. Afinal, os 3 grandes sábios viveram por mais de 1000 anos com relativa facilidade. A voz do grande sapo sábio suavizou-se. Quanto a mim, também sofri ferimentos graves. Minha mente frequentemente se deixava levar pela confusão, e embora eu tenha resistido por milênios, minha vida está quase no fim. Mesmo que eu não tivesse passado meu poder para você, eu não teria vivido muito mais tempo. E os outros 2 sábios? A sábia da cobra branca é astuta, ela sofreu o mínimo de dano. Quanto à sábia da lesma, seu poder reside na restauração e na sobrevivência, então seus ferimentos mal a afetaram. Jiraiya absorveu a enxurrada de informações em silêncio. Mas, depois de um momento, percebeu algo. Até então, as revelações tinham sido surpreendentes, mas não revelavam nenhuma ameaça iminente. Kaguya estava prestes a se libertar do seu selo? O grande sábio sapo balançou a cabeça. Ela é apenas um dos perigos que o mundo ninja enfrenta. A outra ameaça, muito mais urgente. Pequeno Jiraiya, antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta. Você sabe de onde eu venho? Por que possuo tanto poder? Jiraiya ficou surpreso. Era verdade, o senjutsu dependia de energia natural, um poder distinto do chakra. Se o chakra se originava de Kaguya, então de onde vinha a energia natural? O grande sapo sábio não o manteve em suspense. Antes da chegada de Kaguya, este planeta já tinha seus próprios deuses. Cada uma dessas divindades antigas possuía poderes únicos e eram inimaginavelmente fortes. Veja os 3 grandes sábios, por exemplo. Ou o demônio Moro da Terra dos Demônios. O Shinigami invocado pelo selo do Ceifador da Morte. O deus sombrio adorado pelos seguidores de Jashin. Nós éramos os governantes originais deste mundo. Quando Kaguya chegou, ela nos isolou, nos exilando para o outro lado do planeta. É por isso que vocês, humanos, nunca perceberam que este mundo é, de fato, um planeta. Você quer dizer que o selo está se rompendo? Perguntou Jiraiya com a voz tensa. Se todos esses deuses antigos fossem libertados, isso não significaria um desastre? O grande sábio sapo riu baixinho. O selo já enfraqueceu significativamente. Caso contrário, como você acha que as 3 grandes terras de invocação permaneceram conectadas ao mundo exterior? E agora, com nosso poder diminuindo, os outros deuses não têm mais medo de nós. Eles estão voltando. Capítulo 210. Para Megakuri, um dia monumental estava se aproximando. Primeiro, a vila seria oficialmente renomeada para Vila do Céu. Depois, aconteceria a posse de Nagato como a primeira 10 sombras. Afinal, a Megakuri havia essencialmente unificado todo o mundo Shinobi. As 5 grandes vilas haviam sido absorvidas por ele, restando apenas algumas pequenas vilas e ninjas rebeldes espalhados nos arredores do mapa. Mas se Akatsuki tivesse tempo de sobra, controlá-los não passaria de uma tarefa trivial, já que eles efetivamente se tornaram os governantes indiscutíveis do mundo Shinobi. Era natural que os membros principais da Akatsuki fossem recompensados por suas contribuições. Quero ser o ministro das finanças da vila, declarou Kakuzu sem rodeios. Ele estava de olho nesse cargo há muito tempo. Nagato assentiu, sem se surpreender com o pedido. O resto do grupo também esperava por isso. Quem ousaria competir com o velho pelo controle do tesouro da vila? Nem ousariam pensar nisso, a menos que quisessem que seus corações fossem roubados. Quero ser o diretor da Academia Ninja. Idan declarou em seguida, deixando todos em silêncio. Ei, Idan, você está brincando, né? Você? Um diretor? Deidara ficou completamente sem palavras. Diante do ceticismo de todos, Idan franziu a testa. Deidara, o que diabos você quer dizer com isso? Por que não posso ser o diretor da Academia Ninja? Você só quer espalhar sua religião jashinista na escola, não é? Kizami acertou em cheio. E daí se eu fizer isso? Você está menosprezando os ensinamentos de Jashin-sama? Idan retrucou, elevando a voz. Você mesmo disse. Sim, nós somos Sasori, interrompeu do lado de fora, claramente curtindo o drama. Ei, Sasori, que diabos você quer dizer com isso? Vou lutar com você agora mesmo. Idan bateu a foice na mesa e se inclinou para frente agressivamente, encarando Sasori. Tudo bem, tudo bem. Idan, você deveria saber que isso está fora de questão, suspirou Nagato, esfregando as têmporas. Então, pelo menos, deixe-me construir uma igreja jashinista. Assim posso ser promovido a sumo sacerdote, barganhou Idan. O grupo trocou olhares de cumplicidade. Idan, você ao menos percebe o que está perguntando? Quem em sã consciência permitiria que você espalhasse seu culto perigoso aqui? Nagato sentiu uma dor de cabeça se aproximando enquanto Idan continuava a reclamar. Como ele deveria lidar com aquilo?
No final foi Deidara quem encontrou uma solução. Idan, acho que você deveria consultar Kakuzu sobre a construção da sua igreja, já que ele agora é o ministro das finanças. Construir uma igreja custaria uma fortuna, não é? Então você vai precisar da aprovação do Kakuzu. Deidara enfatizou deliberadamente as palavras, custou uma fortuna. De fato, o recém-nomeado ministro das finanças, Kakuzu, imediatamente pareceu alerta. Calha a boca, Idan. Os fundos da vila são extremamente valiosos. Não vamos desperdiçá-los com suas bobagens. Kakuzu disparou. Como assim? Estou falando sério. Idan protestou. Mas como dizem, toda força tem seu contraponto. Embora ele e Kakuzu estivessem brigando novamente, pelo menos Idan não insistia mais em sua igreja. Ufa! Nagato soltou um suspiro de alívio. Idan era provavelmente o mais difícil de lidar. Agora que seu problema estava resolvido, o resto deveria ser muito mais fácil. Deidara, e você? Nagato se virou para ele em seguida. De todos na Akatsuki, as contribuições de Deidara para a expansão estavam entre as maiores. Deidara coçou o queixo pensativamente antes de responder. Tenho um pedido simples. Quero ser ministro da economia. Ministro da economia? Que diabos foi isso? Dado o estado atual do mundo shinobi, ninguém conseguia entender o conceito de um ministro da economia. O ministro da economia é responsável por desenvolver projetos empresariais e promover o crescimento econômico da vila, explicou Deidara. O grupo ainda parecia confuso, mas não parecia particularmente importante. Bem, se é isso que você quer, vamos criar um departamento de economia, decidiu Nagato sem hesitar. Sasori, e você? Sasori sentou-se de braços cruzados. Ao contrário de antes, ele não ficava mais dentro de Iruko o tempo todo. Isso era um sinal de que ele havia se aberto gradualmente e não estava mais tão recluso. Quero ficar responsável pela divisão de recuperação de cadáveres. Todos ficaram sem palavras. Não era o equivalente a colocar um macaco no comando de um pomar? Nagato tossiu. Sasori, você tem algum outro pedido? Felizmente Sasori não era do tipo irracional. Ele sabia exatamente com o que os outros estavam preocupados. Tudo bem. Serei o ministro da ciência. Há muitos projetos de pesquisa que adquirimos de Konoha e Orochimaru que ainda precisam ser continuados. Foi uma escolha razoável. Embora Sasori não estivesse no mesmo nível de Orochimaru em pesquisa científica, ele certamente estava à frente da maioria do shinobi. Tudo bem. Nagato assentiu, selando a decisão. Kizami e Itachi, e vocês dois? Ara, finalmente é a minha vez. Kizami sorriu, mostrando seus dentes afiados de tubarão. Agora, o que eu devo pedir? Ele pensou sobre isso, mas de repente se sentiu perdido. Não faço ideia. Itachi, e você? Kizami se virou para Itachi. Os dois trocaram olhares. Embora a expressão de Itachi permanecesse fria como sempre, seus olhos demonstravam a mesma incerteza. E por que não simplesmente dar algumas esposas a Itachi? Afinal, o renascimento do clã Uchiha depende dele e de Sasuke. Deidara deu um sorriso travesso. É verdade, o Sharingan é um Kekkei Genkai tão poderoso. Seria um desperdício se ele desaparecesse, concordou Kizami. Kakuzu acrescentou, bem, por que não fazê-lo se casar com alguém do clã Hyuga? Talvez seus olhos evoluam para algo ainda mais forte. Uma nova técnica ocular? Uma que combinasse o Sharingan e o Byakugan. Isso seria loucura, exclamou Idan. Sasori foi mais longe. Não faria mais sentido se casar com alguém do clã Senju? O Sharingan claramente próspera com um corpo forte como o do Senju. Dessa forma, seus descendentes teriam sangue Uchiha e Senju. Eles poderiam superar até a Shirama e Madara. Sim, mas só sobrou uma Senju. E ela já é uma senhora idosa, disse Idan, torcendo o nariz. Kizami com ar cosmopolita comentou, isso não importa. Não importa a idade, ela ainda parece jovem. Tique, como se ela estivesse interessada em Itachi. E se Tsunade recusar? Foi então que alguém lançou uma bomba. Itachi ainda tem Kotomatsukami, não é? Ele poderia usá-lo nela. Chega. Itachi finalmente disparou. A conversa tinha saído completamente dos trilhos. Kotomatsukami seu maior trunfo, e eles queriam que ele o desperdiçasse com essas bobagens? Deidara o silenciou, pressionando um dedo nos lábios como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Vocês todos conversaram bastante sobre isso, mas alguém já considerou outra possibilidade? Outra possibilidade? O grupo olhou para Deidara confuso. Itachi nunca disse que gosta de mulheres. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. A verdade era realmente tão assustadora? Deidara, vá para o inferno. Yamero. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.